Pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Que alegria a gente poder, mais uma noite, a gente poder estar aqui caminhando durante a nossa semana de oração. Essa é uma semana muito especial. É a semana que a gente pode estudar a palavra de Deus, a gente pode estar estudando a palavra de Deus ao longo desses dias. E tem sido um privilégio a gente poder conversar um pouquinho sobre a palavra e sobre Jesus. Vamos continuar a história que eu comecei ontem, tá certo? Então eu preciso continuar a história. Vocês querem ouvir a história, sim ou não? Como é que fala? Não, mais animado aí, mais forte. Como é que é, gente? Tá bom, vamos contar então. Acontece o seguinte, então, naquela sexta-feira à noite, né, o pessoal me chamou e quando eu cheguei lá, então, como eu falei para vocês, estava o diretor do seminário, o pastor de Oliveira, estava o pastor Meliton, que ia me casar, o Guto, que é o pastor diretor da FAD Minas hoje, e o professor Wellington Silva. E aí, eles conversando, o professor Wellington falou, olha, eles falaram algumas coisas aqui, eu não concordei e tal, mas eu queria que você ouvisse. Aí eles colocaram e falaram, Gilson, e eles estavam tentando encontrar algum caminho, alguma solução para me ajudar naquela situação. E eles falaram assim, olha, a gente só tem 3 possibilidades, 3 caminhos que a gente está enxergando aqui. A primeira possibilidade é, talvez, a gente tentar, de repente, amanhã, quando amanhecer, você tentar entrar em contato com as empresas e a gente tentar adiar o seu casamento para daqui a uma semana e aí, de repente, talvez a gente, com uma semana, a gente consiga resolver essa questão. Essa era um possível caminho. Só que esse caminho não era viável, porque você sabe, se você faz contrato com empresas, você não consegue adiar. Você pode até adiar, mas a gente ia perder tudo que a gente contratou para aquele final de semana. Então, na prática, a gente voltaria a estaca zero, né? Então, não funcionaria tão bem. Eles falaram, a segunda opção que você tem você vai lá, você explica para o pessoal o que aconteceu. Obviamente não é culpa sua, não é culpa da igreja. Infelizmente foi uma situação que fugiu ao seu controle, ao nosso controle. Mas aí você explica para o pessoal, né? E aí a gente já marca uma outra data para o seu casamento daqui a algumas semanas aqui no campus da faculdade e a gente vai organizar um casamento para você. Isso também era uma solução meio ruim, porque não dava muito certo. Quem conhece a Sara sabe que Sara é da área de design, de estética. Então ela ela é artista, né? Então ela projetou o casamento dela comigo, mas ela projetou algo assim especial de acordo com o que ela sonhou, né? E eu compartilhei desse sonho com ela e era um sonho muito lindo. Então a gente cancelar tudo aquilo, além de ser muito frustrante, muito traumático, outras pessoas criarem algo que não fosse nós, ia ser muito complexo, era muito difícil e ainda assim continuaria o mesmo problema. A gente chegaria lá, ia ter que dispensar todo mundo, então a gente ia vivenciar um momento muito ruim que deveria ser algo muito feliz para a gente. E a última solução era o seguinte, eu falei, Gilson, olha, a última você vai lá, aí você faz o que você entender que dá para fazer lá. Obviamente não vai ter um casamento, mas se de alguma forma, alguma coisa que você fizer lá parecer ser um casamento, você vai ser disciplinado. Aí, só que tudo foi preparado para parecer o quê? Um casamento. Ou seja, o que fosse que acontecesse lá, qualquer coisa que não fosse, galera, vamos ter que ir embora todo mundo, teoricamente eu estaria passível a uma disciplina. E como estudante de teologia, isso significaria não só apenas disciplina, mas poderia significar que também cessaria, talvez, possivelmente lá, toda a minha trajetória que iniciaria no ministério pastoral. Então, essa era a situação. Eu falei, Gilson, a gente infelizmente só tem essas 3 possíveis saídas. E aí eu voltei para casa. E eu voltei muito triste, né, olhando toda aquela situação. Era sexta-feira à noite, eu deveria casar no domingo. Todos os meus convidados já estavam no lugar onde iria acontecer o casamento, só eu que não estava.
Eu voltei para casa, a minha mãe estava no Brasil, já estava no Brasil, ela estava comigo. E ela já estava alguns dias do Brasil, praticamente não saía de casa, porque ela não conhecia lugar nenhum. E eu estava nessa loucura, tentando resolver. E aí, naquela noite, eu orei muito a Deus, chorei muito. Eu falei, Senhor, eu não sei mais o que fazer, não sei como vai ser. Esse era para ser um dia feliz para a gente, está se tornando um pesadelo para a gente. Sara, do outro lado, estava chorando muito. Afinal de contas, ela não casaria comigo, o que seria algo muito frustrante. Mas ela estava chorando muito também. E aí amanhece sábado de manhã, a gente não tinha uma solução. Aí o pai da Sara falou assim, olha, não vai... Espera aí que eu vou resolver esse problema. Minha filha não vai passar por uma vergonha dessa, minha filha não vai passar por uma situação dessa. Eu vou lá na paróquia, vou chamar o padre e o padre vai fazer o casamento. Aí eu falei, meu Deus, agora é um padre casando um pastor adventista. Imagina o rolo. Eu falei, eu vou chamar o padre, mas minha filha vai casar e vai ter casamento. Se não vai ter pastor, vai ter padre. Eu falei, Jesus, e agora? O que vai acontecer, né? E aí eu lembro também que, por exemplo, a gente pegou um monte de Bahia, sul da Bahia, litoral da Bahia, então, um monte de água de coco que a gente ia servir, né? Água de coco no casamento, e aí amanheceu sábado, o pessoal roubou todos os nossos cocos e tal. E aí a gente estava nessa situação, nesse desespero, e não tinha solução. Mas no sábado, por volta de... Depois eu fui para a igreja no sábado, ainda estava lá no campus. Eu iria no sábado, na parte da tarde, para o lugar onde seria o casamento. Eu tinha tomado uma decisão que eu iria lá, que alguém ia falar alguma coisa lá, mas obviamente não teria o casamento, mas já que estava tudo preparado, pelo menos os meus convidados iam aproveitar daquele momento. E aí, sábado, eu fui para o culto. De manhã, todos os meus amigos, os nossos convidados, os amigos lá da faculdade, todos já estavam no lugar do casamento. Aí, quando eu cheguei na igreja, todo mundo olhando para mim e todo mundo pensando, mas todo mundo já foi para o casamento do cara e o cara está aqui ainda e tal. Obviamente, muita gente não sabia o que estava acontecendo, né? A angústia que a gente estava vivendo. E aí, depois do culto, quando eu voltei para casa, que eu estava me preparando para ir embora, eu recebo uma ligação. E na mesma hora, Sara recebe uma outra ligação. E essa ligação muda tudo. Essa ligação vai mudar tudo. Você quer saber o que foi? Pessoal, aprendi isso aí com as novelas brasileiras. Antes de virar adventista. Aqui lá no Brasil o pessoal assiste muito. Lá em Cabo Verde o pessoal gosta de novela e tal, né? Agora que a gente vira adventista, a gente não assiste. Você não está assistindo não, né? Mas amanhã eu conto para você o que foi que aconteceu, tá certo? E assim, foi algo extraordinário. Só para você saber, eu casei no dia 9, tá? Então, o spoiler, eu casei de fato no domingo. O que aconteceu nesse meio tempo que eu quero contar para você amanhã, para você entender como é que Deus ele consegue virar o jogo e ele consegue fazer aquilo que a gente não pode fazer, tá certo? Mas amanhã eu conto para vocês, tá bom? Vamos para o texto dessa noite. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Evangelho de Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4. Acompanhe a leitura comigo a partir do versículo 35. Diz assim, olha. Naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus aos seus discípulos, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco,
de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, fique quieto. O vento se aquietou e tudo se fez calmo. Então Jesus lhes perguntou: Por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amigos, o mar sempre foi história de grandes, sempre foi palco de grandes histórias, grandes navegações. O mar nos lembra grandes romances, mas o mar, por exemplo, nos lembra alguns momentos na Bíblia também, por exemplo, como o momento em que os discípulos estavam no barco e Jesus estava orando no monte, depois Jesus desce no meio da madrugada e eles veem Jesus andando por sobre as águas. Os discípulos ficam assustados, eles acham que é fantasma. Não quer dizer que existe fantasma, mas a gente começa a acreditar em muitas coisas que não são reais. E eles ficam assustados, aí Jesus fala: gente, não tenham medo, sou eu. Aí Pedro, que era um dos discípulos de Jesus, marcante por ser normalmente o primeiro a falar, sempre ter uma reação um pouquinho mais rápida. E Pedro, então, ele olha para Jesus e ele fala: Senhor, se é você que está aí, então diz que eu vou ter contigo, andando por sobre as águas. E Jesus olhou para Pedro e falou: Pedro, então venha. E aí você tem um Pedro agora, eu fico imaginando o Pedro se preparando para sair do barco e os discípulos falando: não, Pedro vai andar isso, não é possível. Pedro. E talvez a galera, alguns que são pró-Pedro, começam a falar assim: vai lá, Pedro, vai lá. Pedro. E aí Pedro começa, e Pedro, quando ele começa a sair do barco, que ele pisa a primeira vez, ele sente que o seu pé não rompe a tensão superficial da água, então ele consegue sentir que está firme. E Pedro agora sai do barco, e Pedro, talvez, eu fico imaginando que Pedro deve ter olhado para trás e falar: gente, com licença, eu estou andando em cima da água. E aí Pedro começa a andar em cima do mar, e talvez nesse momento a galera brincando, e Pedro começa a se sentir. E talvez, daqui a pouco passa um vento e o Pedro que estava andando por sobre a água, ele começa a sentir que de repente ele consegue fazer alguma coisa. E quando Pedro, começa a subir, Pedro começa a descer, a afundar. E aí Pedro faz a oração mais curta do Evangelho. E ele fala assim: Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. E às vezes não dá para ser muito rápido na oração. A gente precisa às vezes ser um pouquinho rápido. Então, Senhor, salva-me. Acho que passou um pouquinho. Deixa eu só voltar aqui. Senhor, salva-me. E essa foi a oração de Pedro. E Jesus agora segura Pedro e tira ele da água enquanto ele estava afundando. Jesus olhou para ele e falou: por que duvidastes, homem de pequena fé? E agora a gente tem essa história que nós acabamos de ler. A Bíblia diz que Jesus, ele estava pregando. Normalmente Jesus pregava perto do mar, e na maioria das vezes Jesus usava o barco como púlpito e o mar para veicular, como uma forma de veicular a sua voz, e Jesus pregava para as multidões que o seguiam. E em algum momento depois da pregação, Jesus pregava, as pessoas se encantavam com as pregações, as pessoas não queriam ir embora, e às vezes Jesus pregava bastante. E aí chega um momento em que Jesus olha para os discípulos e agora Jesus começa a fazer um trajeto com eles. E eu gostaria de explorar esse trajeto de Jesus com os discípulos como se fosse nossa caminhada rumo ao céu. E eu gostaria que você aplicasse nessa perspectiva. Afinal de contas, Jesus olha para eles e fala para eles assim: olha, já é tarde, nós precisamos passar para outra margem. Quando eu olho para o cenário do mundo que nós estamos vivendo também, quando eu olho para o contexto profético da Bíblia, e eu entendo que já é tarde no calendário de Deus. Nós estamos vivendo os últimos minutos da história deste mundo. Nós vivemos os últimos segundos da história deste mundo. Já é muito tarde. Quando a gente olha, por exemplo, as profecias da Bíblia, nós sabemos que nós vivemos nos dias dos sinais que antecedem a volta de Jesus. Não os sinais que anunciam a volta de Jesus, mas aqueles que antecedem. Sinais iminentes que a Bíblia diz que eles acontecem e logo em seguida Jesus volta.
Por exemplo, a Bíblia nos fala sobre, lá no livro de Tessalonicenses, capítulo 4 e o capítulo 5. Capítulo 4, Paulo está descrevendo os eventos sobre a volta de Jesus. Ele descreve a volta de Jesus. E aí no capítulo 5, Paulo agora ele fala assim, olha, quando as pessoas começarem a falar e a clamar por paz e segurança, logo em seguida Jesus volta. Ele usa a expressão, eis que lhe sobrevirá repentina destruição. Essa é uma expressão que Paulo está usando sobre a volta de Jesus. Ele fala, quando o mundo começar a clamar por paz e segurança, logo em seguida Jesus vai voltar. E eu não preciso falar para você, a gente conecta na internet, a gente conecta na televisão, nos noticiários, para que a gente possa saber que o mundo hoje clama por segurança, o mundo hoje clama por paz. Nós vivemos problemas que cada vez mais geram uma sensação de insegurança em nós, problemas que cada vez mais a gente olha e a gente percebe que existem tensões e conflitos que estão fazendo com que as pessoas não sintam que estão em paz. Afinal de contas, há pouco tempo nós vivemos uma grande pandemia. O mundo já tinha vivido outras pandemias, mas os efeitos dessa pandemia, eles se tornaram muito maiores. No auge da globalização, no mundo globalizado, o mundo inteiro parar, e os efeitos que a pandemia do coronavírus causou na humanidade é algo que se tornou marcante e faz com que seja um dos eventos que leva a gente a ter o sentimento de insegurança. Até que ponto nós estamos seguros? Você olha para os noticiários, então a gente percebe violência, tensões entre países, pessoas tendo que fugir das suas casas, pessoas tendo que fugir dos seus países, das suas cidades, porque a guerra, eles são acometidos pela guerra, então, e o desespero de você sair, porque literalmente você está vivendo numa zona de guerra. Esse é o cenário do mundo que nós estamos vivendo. A verdade é que nós vivemos num mundo que é uma zona de guerra. Por mais que eu e você busquemos paz e segurança, nós vivemos num contexto de zona de guerra. Mas a Bíblia diz, quando as pessoas começarem a falar paz, segurança, e essa é uma das principais agendas da Organização das Nações Unidas, paz e segurança. Mas existe um outro sinal também que a Bíblia nos fala, que nos indica que nós vivemos os últimos minutos da história deste mundo. Mateus capítulo 24, versículo 14 diz assim, e esse evangelho do reino será pregado para testemunho de todo mundo, então virá o fim. O evangelho do reino seria pregado para todo mundo, para todos os povos, todas as tribos, então virá o fim, logo em seguida Jesus volta. Quem diria que a gente chegaria no auge da tecnologia e da globalização? Há poucos anos a gente não imaginava que eu simplesmente com o celular na minha mão eu consigo pregar para milhares de pessoas sem sair de casa. Quem diria que a gente está aqui, mas existem muitas outras pessoas conectadas com a gente, sem a gente precisar usar sistema de televisão, rádio. Cada um de nós conseguimos nos conectar com pessoas do outro lado do mundo. E a pregação do Evangelho agora ele rompe barreiras geográficas que até então nós tínhamos. E a gente começa a perceber o mundo inteiro agora, as pessoas conhecendo, ouvindo falar sobre Jesus, entregando as suas vidas a Jesus. A cada 15 segundos uma pessoa entrega a sua vida a Cristo. E a cada 1 minuto uma pessoa se torna adventista do 7º dia. Nós vivemos talvez o melhor momento da pregação do Evangelho. Nós temos as principais ferramentas para que essa mensagem possa alcançar o mundo inteiro. Nós não duvidamos. Nós vivemos nos últimos minutos da história deste mundo. Já é tarde. Precisamos passar para outra margem. Nós precisamos ir para o além do rio. E aí a Bíblia diz que os discípulos, assim como a narrativa diz, a Bíblia diz assim, olha, e os discípulos, eles deixaram a multidão e seguiram com Jesus no barco. A nossa caminhada rumo ao céu, ela também significa que cada um de nós precisamos deixar a multidão. Nós não podemos continuar seguindo da mesma forma que a multidão segue. Você já parou para perceber que às vezes a Bíblia, ela nos convida a sermos diferentes da multidão? Você já parou para perceber que a Bíblia convida você para andar na contramão da multidão? Enquanto todas as pessoas estão indo para um lugar, você deveria ir para outro lugar.
Você já parou para perceber, por exemplo, que o nosso dia de guarda é diferente? A forma como nós devemos nos alimentar é diferente? A forma como nós nos devemos recrear é diferente? Ou talvez algumas dessas coisas não são diferentes para você? Será que você tem feito as mesmas coisas que todo mundo tem feito? A Bíblia diz para mim e para você que nós precisamos deixar a multidão. Deixar a multidão. Um dos grandes perigos da humanidade, de todos nós, como seres sociais, é a ideia de a gente se sentir bem com o grupo. Porque nós queremos nos sentir parte de um grupo, nós queremos nos encaixar. E tem um meme bem antigo, mas que fez muito sentido na época, e eu acho que ele faz sentido até hoje. É esse meme que na época viralizou na internet, que ele falava assim, olha, nem todo lugar onde você se encaixa é onde você pertence. Às vezes nós podemos nos sentir encaixados até com as circunstâncias desse mundo, mas você não pertence a esse mundo. O convite de Deus é para que você possa viver nesse mundo, mas se preparando para viver na eternidade. Viver os princípios morais que não são desse mundo, mas que são da eternidade. Mesmo que em alguns momentos você se encaixa, não significa que você pertence. Você não foi convidado para fazer as mesmas coisas que todo mundo faz. Você é convidado para que você possa andar diferente. Existe um perigo muito grande, principalmente entre os jovens, os adolescentes, mas que acomete todos nós. Se chama pressão de grupo. É a necessidade de fazer alguma coisa para que a gente possa se sentir aceito pelo grupo que nós estamos. Todos nós lidamos com isso. Queremos sentir bem, nós não nos queremos sentir desconfortáveis. Existe uma tribo no sul do Pacífico, eles são chamados a tribo dos homens crocodilos. E eles têm um ritual de iniciação que é um pouquinho dolorido, meio macabro também. Os jovens daquela tribo, quando eles atingem a idade de 17 até os 24 anos, eles passam por um processo de iniciação, que é basicamente um processo onde eles, um dia antes, eles precisam mastigar essa folha, que é um tipo de analgésico. E aí nos chega o grande dia da iniciação. Obviamente naquela tribo é uma cerimônia que gera muita festa, e as pessoas se reúnem, e todo mundo, os anciãos se reúnem, todo mundo se reúne para aquela cerimônia, e os jovens eles são colocados no meio, e para cada jovem vem 2 anciãos, e esses anciãos agora eles vêm com algumas lâminas, alguns objetos cortantes, e eles vão cortando a pele daqueles rapazes. Eles vão fazer centenas de cortes ao longo do corpo desses rapazes. Tem um vídeo aí, mas eu não vou passar esse vídeo. Mas o objetivo é, por meio da escarificação, deixar a pele dos rapazes, e fazendo alusão à pele do crocodilo, tá certo? Trazendo essa ideia de que eles são a tribo dos homens crocodilo. Mas esses rapazes, eles passam por muita dor, eles passam por muito sofrimento, alguns deles passam vários dias doentes, porque eles pegam infecção, a pele, todas essas marcas, eles representam cortes com lâminas que são cortadas na pele, e eles sofrem muito, mas eles precisam fazer isso para que eles possam fazer parte desse grupo. E às vezes você olha para uma situação e fala, pastor, mas essa é uma tribo remota lá no sul do Pacífico, o que isso tem a ver com a gente? De fato não tem muito a ver com a gente. Mas a verdade é que tem muita gente fazendo coisa pior só para se sentir parte de um grupo. Nós temos jovens adventistas que estão bebendo bebidas alcoólicas, consumindo bebidas alcoólicas, só para se sentir parte de um grupo. Nós temos jovens adventistas usando drogas só para se sentir parte de um grupo. Nós temos jovens tendo relações sexuais com quem quiser, aonde quiser, do jeito que quiser, simplesmente para sentir parte de um grupo. Eu e você fomos chamados para viver os princípios do reino celestial. Nós estamos aqui, com os pés na terra, mas os nossos olhos devem estar no céu. Os valores, os ideais que nós carregamos, eles não são aqui deste mundo. Então nós não devemos nos acomodar, nos encaixar, ou nos sentir parte desse mundo, porque nós não somos. Por isso a Bíblia diz que os discípulos, eles deixaram a multidão. Eu e você não somos convidados a deixar a multidão e a seguir com Jesus para o outro lado do rio. E a Bíblia diz que quando eles iniciaram a viagem, aí diz a palavra de Deus assim, olha, de repente, repentinamente,
levantou-se um grande temporal. Não parece a nossa vida, às vezes? De vez em quando a gente está assim, uma ligação apenas, basta uma ligação. Você está vivendo talvez uma terrível tempestade. Basta uma notícia, basta uma situação para você viver uma tempestade. De repente uma doença que você não esperava, de repente uma morte que você não esperava, de repente uma demissão, é um problema na família, no casamento. E nós vivemos uma tempestade. As tempestades, elas são assim. Elas surgem de repente. E às vezes você pode até olhar e falar, mas Senhor, eu não entendo por que eu estou passando por isso. E às vezes a gente pensa, a gente questiona, mas por que eu estou passando por isso? E talvez a gente até pensa, mas Deus, poxa, eu tenho sido fiel ao Senhor, eu tenho buscado ao Senhor, eu tenho entregado a minha vida ao Senhor, por que eu estou passando por uma tempestade? E a gente aprende algumas coisas na palavra de Deus, que a Bíblia nos mostra, que as tempestades, elas acontecem para todo mundo. Todos nós passamos por tempestades. Por exemplo, você vê a história de Jonas. Quando Deus chama Jonas para ir para Nínive, Deus chama ele e Jonas fala assim, beleza, é para Nínive. E Jonas, de fato, ele sai, ele procura uma embarcação. Só que quando Jonas chega lá no porto, ele pergunta assim, gente, aonde que eu encontro um barco que vai para Nínive? O pessoal talvez falou, olha, aquele barco vai para Nínive. Ele falou, para onde que é Nínive? O pessoal falou assim, então, Nínive é para cá. Ele falou, então eu quero uma passagem que vá para lá. Aí Jonas vai para o outro lado da história. Ele foge. Jonas desobedece a Deus. E no meio da desobediência, Jonas estava no barco, e aquele barco que estava navegando naquele mar, sofreu uma grande tempestade. E a gente aprende uma coisa, que Jonas desobedeceu a Deus e ele passou por uma tempestade. A tempestade era consequência da sua desobediência. E agora a gente tem os discípulos que obedeceram a Jesus. Jesus falou assim, olha, vocês despedem a multidão e venham comigo no barco, já é tarde. Eles deixaram a multidão, obedeceram a Jesus e passaram por uma tempestade. Aí a gente aprende uma coisa, Jonas obedeceu, passou por uma tempestade. Os discípulos obedeceram, passaram por uma tempestade. Não importa se você obedece ou não obedece a Deus, todos nós passamos por uma tempestade. Todos nós. O que a Bíblia quer nos ensinar é que agora, por mais que nós passemos por uma tempestade, a embarcação que Jesus está, ele pode passar por uma tempestade, mas ele não vai naufragar. E Deus, ele não nos promete que nós nunca passaremos por momentos difíceis aqui neste mundo. Deus, ele nos promete que quando nós passarmos pela água, ele estará conosco. Quando nós passarmos pelos rios, eles não submergirão. Quando passarmos pelo fogo, nós não seremos queimados. Afinal de contas, ele é o nosso Deus. Ele cuida de nós. Então, eu e você, nós só precisamos confiar nesse Deus que promete que Ele estará conosco. A chama não arderá. Visto, e ainda Ele continua falando, visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, eu te amei. Eu sou o teu Salvador. Não temas. Então Deus não nos promete que nós não passaremos por momentos difíceis, tempestades na nossa vida, circunstâncias desafiadoras. Deus nos promete estar conosco em meio à tempestade. Por isso Jesus um dia disse assim, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom? Bom ânimo, eu venci. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Então confia. Talvez no meio de uma tempestade, não peça um mar calmo. Peça um Deus presente no barco. Eu e você, o que nós precisamos, talvez não sejam de mares calmos, circunstâncias que não sejam desafiadores. Talvez o que eu e você precisamos é que Deus esteja presente. Apenas tenha certeza de que se Deus está presente, o barco, ele pode passar por um naufrágio, mas nunca uma tempestade. Continua confiando em Deus. E aí os discípulos, eles enfrentaram essa grande tempestade. E eu quero mostrar um vídeo para vocês, e eu gostaria que vocês identificassem qual é o erro desse vídeo. Dá uma olhada nesse vídeo. Eu vou pedir que o pessoal da mídia, não sei se é possível, tá? Eu pediria que você só adiantasse esse vídeo mais ou menos para o meio, tá? Ele tem 1 minuto e pouco, mas se puder adiantar, não sei se é possível. Senão a gente vê ele
tá? Said to them, "Let us go across to the other side of the lake." Gostaria que você percebesse qual é o erro desse vídeo. We're about to die! The waves are swamping us, we'll all drown! Help us, Master! Where is your faith? Ok? Alguém conseguiu ver o erro desse vídeo? Oi? Ele não falou. Tá, outro erro. Qual? Ele falou, é que pareceu que ele não falou, mas ele falou. Qual erro? Alguém conseguiu ver um outro erro aí nesse vídeo? Não? Ele estava dormindo, se ele não estava, né? Tava. Não tinha muito dinheiro para a produção, então não tinha como elaborar tudo, mas ele estava. Beleza? Alguém percebeu um erro muito, está na cara esse erro. De acordo com a narrativa bíblica, tem um erro assim que está muito na cara. Oi? Tadia, né? Já era tarde e tal, mas não necessariamente seria isso, né? Porque essa tempestade não é aquela da madrugada, tá? Oi? A idade dos discípulos. Não, ali tá errado mesmo, viu? Tá bem na cara deles, né? Pô, Pedro, só o pó aqui. Aqui, velho. Os caras tudo 70 anos, velho. Os discípulos são mais velhos do que Cristo, né? Nesse filme. Mas na prática os discípulos eram mais novos, né? Mas enfim, né? Esse é um outro erro também, né? Tem um monte de dinheiro aí. Vamos jogar fora esse. Mas o erro que eu gostaria de destacar com vocês é que a Bíblia diz que a tempestade era uma tempestade de quê? De vento. O filme é uma tempestade com chuva, não tinha chuva, tá? Então levantou-se um grande temporal de vento, uma tempestade de vento. O erro é que era de vento, não era de água, tá? Não tinha chuva, tá? Era vento, tá bom? Tinha água porque as ondas arremessavam contra o navio e tal, tá certo? Mas ali tem chuva, então não era uma tempestade de vento. E isso acontece porque o Mar da Galileia, como vocês sabem, na verdade ele é um lago, basicamente, né? E ele é um lago que é cercado por montanhas, e essas montanhas, essas cadeias de montanhas, eles fazem com que quando o vento passa, quando você tem muitas cadeias de montanhas, ou por exemplo, cidades que você tem muitos arranha-céus, você vai perceber que o vento, ele vem com um pouquinho mais de força. Porque assim, afunila um pouquinho mais, ele ganha um pouquinho mais de força. Então o que acontece? No Mar da Galileia, que é um lago cercado por montanhas, quando os ventos eles sopram, eles descem aquelas cadeias montanhosas, eles ganham muita força. E isso faz com que os ventos geram tempestades assustadores no Mar da Galileia. Eu tinha um vídeo aí, mas era um corte, mas aí ele tá grande demais, então nem vai dar, mostrando para você um vídeo aí de uma. Se você pesquisar Mar da Galileia, tempestade, você vai perceber as tempestades de ventos. Então fazem com que o mar ele se movimente e gere algo muito assustador, tá? E faça ondas gigantescas, levanta ondas gigantescas. Então quando a gente olha para essa cena, a gente começa a fazer uma pergunta, e não sei se você já parou para perceber, que Jesus, ele já havia feito milagres, vários outros milagres. Jesus já havia curado pessoas, Jesus havia transformado água em vinho, Jesus havia feito vários milagres. Mas pela primeira vez, quando Jesus termina esse milagre, a Bíblia diz que os discípulos eles ficaram assustados.
E eles perguntaram assim: quem é este? Quem é esse homem? Aí você pergunta, mas qual foi o motivo do susto dos discípulos? Porque eles já tinham visto Jesus fazendo milagres. O que tinha de diferente quando Jesus acalmou a tempestade, que foi diferente dos outros milagres? Porque eles ficaram tão assustados que eles olharam e falaram assim: quem é esse homem? A gente não está entendendo quem é esse homem. O que tinha nesse milagre? Isso tinha a ver com algumas profecias ou algumas associações da Bíblia, no Antigo Testamento, a respeito de Deus. Olha o que a Bíblia diz, por exemplo. Olha o que ele está falando. Quando Deus regulou a força dos ventos e marcou o tamanho do mar. Quem é que regula a força dos ventos? Quem? Deus. Deus que regula a força dos ventos. Olha o que diz Salmos também. Tu acalmas o rugido dos mares e o ruído das suas ondas. Quem é que acalma o mar? Deus. São vários textos, você vai encontrar vários textos no Antigo Testamento mostrando que quem tem poder sobre o mar e os ventos é Deus, tá certo? Tu dominas o ímpeto do mar quando as suas ondas se levantam, tu fazes aquietar, tá certo? Então nós vamos ter vários outros, quem subiu aos céus e desceu, quem ajuntou nas mãos os ventos, quem embrulhou as águas na sua capa. Vários textos no Antigo Testamento que falam sobre um Deus que controla o mar, sobre um Deus que controla o vento. Então os discípulos, eles sabiam desses textos. Então quando eles viram aquela cena, eles ficaram assustados, porque eles entenderam que as profecias da Bíblia, as descrições da Bíblia sobre uma pessoa que tem um domínio sobre o mar e os ventos, e esses são atributos unicamente divinos, de um Deus que pode todas as coisas, de um Deus que é todo poderoso. Então agora eles estão na presença de um homem que tem os atributos de Deus. Que a Bíblia, ao longo da Bíblia, a Bíblia está falando que Deus, ele controla o mar, Deus controla o vento, Deus tem um poder sobre o mar, Deus tem um poder sobre o vento. Aí Jesus aparece e Jesus acalma o mar e o vento. Por isso eles ficaram assustados, porque eles entenderam que eles estavam na presença de alguém extraordinário. Não era alguém comum, era alguém extraordinário. Mas quando a gente olha para a cena, os discípulos, eles ficaram assustados no meio daquela tempestade. A Bíblia diz que eles ficaram desesperados. Alguém aqui já enfrentou uma tempestade no mar? Tem alguém aqui que já enfrentou uma tempestade no mar? Tem algumas pessoas que já enfrentaram. Deve ter sido muito assustador. Eu também já passei. Meu país, como eu falei para vocês, são ilhas. Cabo Verde é um arquipélago formado por 10 ilhas. E a gente viaja entre as ilhas ou de avião ou de navio. Então eu já passei por uma tempestade saindo de uma ilha para o outro. É assustador, porque por onde você olha, você vê mar e você acha que você vai morrer. Então você fica assustado. Mas eu passei por uma outra experiência, não no mar, mas no avião, que foi tanto quanto assustador. Eu lembro quando eu era estudante de teologia, no ano de 2012, eu vim fazer um evangelismo aqui no Paraná. A propósito, pessoal, eu esqueci de falar para vocês no sábado, mas a primeira vez que eu vim no Paraná, foi aqui em Curitiba, foi no ano de 2012. Junho e julho de 2012. Eu passei muito frio aqui. Imagina que era um africano que morava na Bahia, no Nordeste do Brasil. Vindo para o sul do Brasil a primeira vez. Eu passei muito frio. Eu passei muito frio até que uns amigos, hoje ele é pastor no norte do Brasil, Gesmei e a Sanderli, que me receberam aqui. A gente não se conhecia, eu vim fazer um evangelismo. E eu estava com muito frio, e era frio, e tudo que eu sabia era que era tudo frio. E eu não tinha roupa de frio. E curiosamente, foi a primeira vez que eu vim aqui na Igreja Central aí eles falaram assim: vamos lá na Igreja Central de Curitiba, lá na ASA. Acho que na época era ADRA ainda, né? Lá na ADRA, que deve ter umas roupas de frio lá, né? A gente veio, essa foi a primeira vez que eu vim aqui. Eu lembro que eu vim, a gente desceu, eu acho que era na parte inferior, e eu entrei, tinha um monte de coisa lá, tinha um monte de roupas de frio, e eu peguei alguns casacos que eu levei para mim. Então, esse foi meu primeiro contato pode ter sido o casaco de algum de vocês que eu levei aí em 2012, tá? Passei muito frio. E aí,
eu fiz esse evangelismo em julho, e no final do ano, a gente veio, só que eu estava vindo fazer um evangelismo no Paraná, mas não em Curitiba, mas na cidade de Cascavel. E para esse evangelismo, que eu fazia às vezes evangelismo nas férias e tal, e aí eu vim juntamente com, nós éramos 4 estudantes de teologia, e aí a gente saiu de Salvador, parou aqui em Curitiba, na verdade São José dos Pinhais, no aeroporto Afonso Pena, e depois a gente pegou um voo de São José dos Pinhais para Cascavel. No primeiro voo, eu não vim com os meus colegas, mas no voo que sai de Curitiba para Cascavel, quem estava sentado comigo era um dos meus colegas chamado Gilton. Hoje ele é pastor na Bahia. Gilton era um negão grandão, mais ou menos da minha altura, só que um pouco maior. E aí Gilton sentou do meu lado no voo que ia sair de Curitiba para Cascavel. E obviamente, como é um voo para um aeroporto regional, então normalmente são aqueles ATRs, eles são um pouquinho mais instáveis. E aí a gente sentou e tal, e eu estava contando para o Gilton. Eu falei, Gilton, cara, no meio do ano eu vim aqui para Curitiba, eu estava vindo dessa região de São José dos Pinhais. Aqui não é Curitiba, na verdade, São José dos Pinhais. Eu estava explicando ele. E eu sempre gosto de sentar na janela. Então eu sentei na janela, Gilton sentou do meu lado, eu estava olhando assim. Eu sempre sentei na janela, até o dia que eu casei. Aí depois que eu casei, velho, nunca mais sentei na janela. Aí minha esposa que senta na janela, mas tudo bem. O problema é que ela senta na janela e ainda ela fecha a janela, entendeu? Aí não dá, né? Aí depois veio Cora, né? Aí eu tô ficando cada vez mais longe da janela, né? Então agora eu sento mais para lá. Se tem 3, eu vou ficando mais longe da janela, né? Então já perdi as minhas esperanças, tá? Mas eu sentei, naquele dia eu sentei na janela, eu não era casado ainda. E aí Gilton sentou do meu lado, e aí eu estava falando com o Gilton, e aí eu vi que Gilton não estava muito bem e tal. Eu falei, Gilton, está tudo certo? Ele falou, cara, hoje está sendo a primeira vez que eu estou voando de avião. Eu não estou gostando da experiência não, cara. Eu falei, não, Gilton, então beleza, fica de boa aí, tá? E aí o avião decola. Sabe quando o avião decola, assim, que dá aquela sensação, que parece ter uns negócios assim, e tal? O avião decola e você vê que o Gilton já fica nervoso assim, mas beleza. A gente foi tranquilamente, o voo acontecendo e tal. Quando estava chegando em Cascavel, aí o piloto, sabe aquele momento? Aí o piloto, atenção senhores passageiros, nós estamos aproximando de Cascavel e tal. E ele vai dando uma descrição, só que ele adiciona uma coisa que normalmente não se fala. Aí ele fala assim, olha, o vento em Cascavel está acima do limite permitido para o pouso. Quem conhece Cascavel sabe que o aeroporto venta muitas vezes. E ele fala assim, nós vamos tentar fazer o pouso, mas se a gente não conseguir, nós teremos que fazer o pouso em Foz do Iguaçu e depois a gente retorna de Foz do Iguaçu de ônibus para Cascavel. Essa foi a orientação que ele deu. Pronto, cara. Acabou. Gilton, não, cara, isso não vai dar certo não, véio. Esse avião vai cair, véio. Esse negócio aí não vai dar certo. Meu Deus, o vento está acima do limite, por que ele vai tentar, véio? Se der errado, esse avião cair, nós vamos morrer todo mundo. Falei, não, Gilton, vai dar certo e tal. Aí o piloto tentou pousar, só que não deu certo, ele arremeteu o avião. Aí parece que sai tudo dentro de você, entendeu? Aí Gilton, meu Deus, não, cara, e Gilton desesperado, daqui a pouco falando, não, Gilton, vai dar certo e tal. E Gilton naquele desespero, daqui a pouco Gilton falou, Gilson, eu falei, o que foi, Gilton? Ele, segura na minha mão. Aí eu falei, o que, Gilton? Aí ele, segura na minha mão. Eu olhei e falei, é sério? Aí ele, pô. Aí eu, meu Deus, eu vi que era sério e eu segurei na mão dele e a mão dele gelada, assim, suando, frio. O Gilton estava pálido, desesperado. E eu segurei na mão dele. E eu pensando, meu Deus, o que o povo vai pensar? 2 negão dentro do avião, de mãos dadas, véio, não vai dar certo. Não vai dar certo. Aí, cara, segurou e ele apertou minha mão. Eu falei, cara, véio, esse negócio tá... E aí, daqui a pouco, o avião não dá certo. E o piloto girando lá e tal. Aí, Gilson, vamos orar. Eu falei, não, vamos orar, Gilton, vamos orar. E aí eu imaginei, a gente ia fazer uma oração lá, entre a gente, silenciosa, mais ou menos assim, de mãos dadas. Aí a gente fecha os olhos e eu oro. Senhor, eu falei, para o avião inteiro ouvir, né?
Senhor, pelo amor de Deus, segura esse avião, não deixe esse avião cair, proteja, ajuda o piloto para que a gente possa pousar em paz e tal. Eu naquele momento pensando, meu Deus, agora todo mundo está olhando, 2 negão de mãos dadas orando. E aí eu não sabia se eu falava amém, se eu falava misericórdia e tal, naquele momento. Eu só sei que o avião pousou, depois da oração. O avião pousou em Cascavel. E eu morrendo de vergonha e tal. E aí Gilton falou, Gilson, cara, vamos ficar um pouquinho, porque aí depois a gente tira uma foto lá na cabine do piloto e tal. E eu querendo sair do avião, morrendo de vergonha, querendo ir embora. Mas ele quis, e aí eu falei, beleza. Aí eu fui lá, tá a foto do Gilton lá no cabine do piloto. Aí tirei a foto dele. Aí a gente foi chegou lá em Cascavel, na associação e tal. E aí quando a gente chegou lá na reunião e tal, ele pediu para voltar para a Bahia de ônibus. Não voltou mais no avião, né? Aí ele é pastor lá na Bahia, Gilton, meu parceiro. Mas Gilton ficou desesperado. Ele ficou apavorado naquele momento. Obviamente, foi algo que gerou muito medo nele. E isso deixou ele desesperado. Quando eu segurei na mão dele, obviamente ele estava com medo naquele momento. Então ele estava tentando se segurar em alguma coisa, se sentir seguro em alguma coisa. Quando eu olho para essa cena, a Bíblia diz que os discípulos, eles estavam no meio do mar. E eles começaram a ficar desesperados. Eles começaram a ficar apavorados. Porque estar apavorado é diferente de ter medo às vezes. Porque ter medo, em alguns momentos, é bom. Porque às vezes, por exemplo, se eu falo para você, se você fala que você tem medo de uma cobra, uma cascavel, por exemplo, e eu falar, olha, tem uma cobra embaixo do banco, obviamente você não vai colocar a mão nela, porque você tem medo. E o medo às vezes é bom, porque vai te proteger. Mas estar apavorado, às vezes é diferente, porque você perde o controle das suas emoções. Você não controla aquilo que você faz às vezes. Então você simplesmente, na maioria das vezes, age com irracionalidade. Sabe quando as pessoas, por exemplo, tem gente que vai ser assaltado, de repente, alguém chega nele e é um assalto, e a pessoa perde a razão, perde o controle, não sabe o que fazer. Ele até quer entregar o que o bandido está pedindo, mas ele não consegue. Então tem gente que começa a chorar e chora, só chora. E tem gente que é diferente, em vez de chorar, começa a rir. As pessoas ficam desesperadas. Então os discípulos, eles ficaram apavorados. Eles estavam desesperados naquela situação, no meio de uma tempestade. Eles ficaram apavorados e eles olharam e eles tentaram de alguma forma. Muitos deles eram pescadores, eles tinham experiência com barco, mas ainda assim eles tentaram, mas eles sentiram que de alguma forma eles não estavam no controle da situação. A vida deles estava em risco, então eles começaram a ficar desesperados. Ellen White diz que houve um momento, um clarão naquele momento, que de repente acendeu, e eles perceberam que no meio daquela tempestade Jesus estava dormindo. E eu fico perguntando, Jesus está dormindo em paz numa noite de tempestade, numa tempestade? Você consegue dormir em paz no meio de uma tempestade, numa noite de tempestade? Jesus estava dormindo. Conta-se, um dia eu ouvi uma história que lá no Rio Grande do Sul, um fazendeiro, ele estava contratando alguém para trabalhar na sua fazenda, e ele divulgou, e apareceram várias pessoas que fizeram entrevista. E ele entrevistou um homem que ele perguntou assim, o que você sabe fazer? Aquele homem disse assim, olha, eu sei dormir em paz numa noite de tempestade. Ele gostou da resposta desse rapaz, contratou esse rapaz. Depois de algum tempo trabalhando, um dia esse fazendeiro, ele percebeu, o tempo se formando, que viria uma grande tempestade. Você sabe, aqui no sul do Brasil, às vezes algumas tempestades, elas são tempestades com granizo. E aí aquele fazendeiro, temendo, percebendo a cena, temendo perder os animais, então ele foi lá na fazenda para chamar aquele responsável que estava cuidando, para eles recolherem os animais e colocar os animais em um lugar seguro. Quando ele chegou, aquele homem estava dormindo. Isso o incomodou.
E ele pensou, de fato, ele sabia dormir em paz numa noite de tempestade. E aí aquele fazendeiro saiu e falou, depois eu demito ele e tal. Foi lá para tentar recolher os animais. Quando ele foi, ele percebeu que os animais já estavam recolhidos. E aí depois ele volta, quando ele está voltando agora do pasto lá, aquele rapaz já estava acordado. E o rapaz perguntou, Senhor, o que foi que aconteceu? Ele falou, não, eu vi que havia uma tempestade, eu vim aqui para recolher os animais, mas eu percebi que você já recolheu os animais. Ele falou, então, patrão, eu não falei para você que eu sabia dormir em paz numa noite de tempestade? Ontem eu vi, pelos sinais, de que viria uma tempestade. Então, eu já recolhi os animais desde ontem. Nós olhamos para o céu. Nós sabemos os sinais. Nós sabemos os momentos que nós estamos vivendo. Haverá uma grande tempestade que virá. Você conseguirá dormir em paz, sabendo dessa tempestade que vem? Muito em breve o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele vai voltar. Naquele momento os discípulos, eles se assustaram com a força da natureza. Mas eles ficaram mais assustados com aquele que tinha o poder sobre a força da natureza. E a Bíblia diz que eles olharam para aquela cena e Jesus estava dormindo, eles acordaram Jesus, eles falaram, Jesus, não te importa que pereçamos? Jesus, nós vamos morrer, Jesus. Imagina o desespero, você acordar Jesus e falar, Jesus, nós vamos morrer. Jesus estava dormindo, os discípulos estavam desesperados, eles estavam tentando. Às vezes nós temos nessa impressão de que parece que a gente vai morrer, que as coisas não estão dando certo, que está dando tudo errado, e parece que Deus está em silêncio. E o fato de a gente vivenciar o silêncio de Deus não significa que Deus não está no controle da situação. Mesmo quando que parece que Deus não responde, mesmo parece que quando Deus não está agindo, não significa que Deus não está no controle da situação. Essa é a nossa interpretação dos fatos. Deus sempre está no comando. Ele sempre estará no controle. E aí Jesus levanta, acalma a tempestade. E eles ficaram assustados. Quem é este homem que até o mar e o vento lhe obedecem? Quem é este homem? A fé, ele não evita a tempestade, mas ele te dá coragem para que você possa atravessar a tempestade. É a fé que te dá coragem para que você possa atravessar a tempestade. Afinal de contas, a fé permanece firme na tempestade e é o que transforma vidas no porto. A fé que permanece firme na tempestade, ela com certeza transforma vidas que estão lá no porto. O que você precisa é de fé. Jesus termina perguntando, por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? Homens de pequena fé. Como é que está a sua fé? Como é que está a sua fé? Você confia verdadeiramente nesse Deus, sabendo que Ele está no controle da sua vida, mesmo quando as coisas não estão dando certo, mesmo quando parece que Deus está em silêncio, mesmo quando parece que Deus não está ouvindo o seu clamor? A fé é na fúria das ondas que o verdadeiro comandante se revela. Essa frase me impactou muito. É na fúria das ondas, é no meio da tempestade que a gente descobre o comandante. E esse comandante deve ser Jesus. Ele deve ser o grande comandante, o capitão da sua vida. Você só precisa confiar. Afinal de contas, quando você entra no ônibus, você descansa, mesmo sem saber, sem conhecer o motorista. Quando você entra num avião, você descansa, mesmo sem conhecer o piloto. Quando você entra num navio, você descansa,
mesmo sem conhecer o capitão. Por que que na vida você não descansa, se você sabe que Deus é quem está no comando, no controle? Você precisa confiar nele. Fé é o que eu e você precisamos. Afinal de contas, a Bíblia diz: o justo viverá? Jesus um dia disse: quando vier, porém, o Filho do Homem, achará fé na terra? Sem fé é impossível agradar a Deus. Ou os milagres que aconteceram por intermédio da fé. A mulher que chegou para Jesus e falou: Senhor, eu não preciso de mais nada, só me dá migalhas. Jesus olha para essa mulher e falou: mulher, grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Ou aquele homem que chegou para Jesus e falou: Senhor, eu não sou digno de que você entre na minha casa, mas se você falar uma palavra, o meu servo será curado. Jesus olhou para ele e falou: nunca eu vi tamanha fé em Israel. Ou aqueles amigos que arrancaram o telhado e colocaram o seu amigo paralítico na presença de Jesus. A Bíblia diz que Jesus olhou para aqueles amigos e olhou, vendo a fé deles, curou o amigo deles. Ou talvez a mulher que durante muito tempo vivia com fluxo de sangue, durante 12 anos, já tinha tentado de tudo, não conseguiu, mas ela pensou: se eu tocar simplesmente na roupa dele, no talit de Jesus, se eu tocar nas suas vestes, eu vou ser curado. E ela toca nas vestes e Jesus olha para a mulher e falou: mulher, a tua fé te salvou. Ou quando Jairo chega para Jesus e falou: Senhor, a minha filha, por favor. As pessoas chegaram para Jairo e falaram para Jairo assim: Jairo, não adianta, Jairo, não tem mais jeito, ela morreu. Jesus olha para Jairo e falou: Jairo, não temas, apenas creia. Apenas creia. Confia. Confia. É na fúria das ondas que o comandante se revela. Nos momentos das tempestades é que você descobre que Deus é Deus. Os discípulos se assustaram porque eles estavam na presença daquele que tinha poder sobre a natureza. Mas ele tinha poder sobre a condição humana. Ele tinha poder sobre as hostes demoníacas. Ele tinha poder. Ele tem sobre a vida. Eu acho que vale a pena você deixar a sua vida no controle dele. Mesmo quando a gente não consegue explicar. Aliás, não tem como explicar o nosso Salvador. Não tem como explicar a Deus. Quantos nessa noite gostariam de fazer uma entrega para o Senhor Jesus? E falam: Senhor, eu quero renovar a minha fé. Eu não quero apenas uma fé maior, mas eu quero uma fé mais profunda. Nós vamos ouvir uma mensagem musical nesse momento. E nessa noite eu quero fazer um convite para você. Se você quiser falar: Senhor, eu quero entregar a minha vida e deixar o Senhor no controle. Às vezes haverão momentos de tranquilidade, de bonança. Mas às vezes virão as tempestades também. Mas ainda assim eu quero confiar no Senhor. Que minha fé possa repousar no Senhor. Enquanto você estiver ouvindo essa mensagem musical, hoje nessa noite eu quero convidar você a vir aqui na frente. Porque eu queria orar com você. Se assim você entende, esse é um convite de Deus para você. Se você quiser dar um passo de fé e falar: Senhor, eu confio no Senhor, mesmo quando eu não consigo explicar. Seu retorno
de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o mar já houvesse. Ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o mar já houvesse. Ele já era Deus, se revelou aos seus. Do gentil ao judeu, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. Ou se duvida, ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica Deus. Antes que o mar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. Ou se duvida, ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. Se duvida ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica Deus. Que bom que vocês vieram. O Senhor Jesus está no controle. E que Ele possa ser aquele que está no controle da sua vida. Que você tenha uma fé cada vez mais profunda. Continua confiando. É na fúria das ondas que o comandante se revela. Que Jesus seja sempre o comandante da sua vida. Convido você a ficar em pé. Vamos falar com Deus. Que bom que vocês vieram. Oremos. Senhor, nós louvamos e engrandecemos Teu santo nome pelo privilégio que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui hoje nessa noite. Obrigado pela Tua palavra,
que nos mostra que mesmo em meio a circunstâncias desafiadoras, de um mundo permeado pelo mal, existe alguém que está no controle. Afinal de contas, assim como Jó falou, que nós possamos também falar: Senhor, bem sabemos que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. O Senhor é aquele que está no controle deste mundo. A nossa vida não é simplesmente como se fosse um galho sendo arremessado pelas ondas da vida. A nossa vida está nas tuas mãos. E por isso nós queremos confiar no Senhor. Nós queremos viver uma fé mais profunda com o Senhor. Que mesmo em meio a circunstâncias desafiadoras, mesmo quando parece que Deus está dormindo, parece que Deus está em silêncio, parece que Deus não nos escuta, mesmo quando parece que nós vamos naufragar, que a gente possa continuar confiando no Senhor. Porque é na fúria das ondas que o nosso comandante se revela. E muito em breve, Ele acabará com todas as tempestades e viveremos a eternidade com Ele. Afinal de contas, muito em breve, nós chegaremos no porto seguro. Abençoa a cada um, Pai, mas de uma forma muito especial, a cada um que se encontra aqui na frente. Eles deram um passo de fé. O Senhor sabe o que significou cada um ter levantado de onde estava e vier aqui na frente. Abençoa. Obrigado por tudo. Nós finalizamos essa prece e ela vai carimbada em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Uma boa noite para você. Boa noite para vocês, amigos. Deus abençoe.